Ninguém conta isso aos idosos por respeito, mas esses gestos incomodam muito. Você já parou para pensar se há coisas que você faz que, sem querer, acabam afastando as outras pessoas? Com o tempo, todos nós desenvolvemos certos costumes. Alguns nos dão segurança, nos fazem sentir bem, mas outros, sem que percebamos, podem se transformar em hábitos que transmitem uma mensagem errada. A boa notícia é que a maioria desses hábitos tem solução. O primeiro passo é tomar consciência. Fique até o final, porque vou te mostrar como transformar essas atitudes em ações que devolvem a segurança, a elegância e o respeito que você merece. Vamos começar. Falar sem filtro. A arte da palavra sábia. Vamos a outro ponto que, com o passar dos anos, pode nos pegar de surpresa. Falar sem filtro. Com o tempo, aquela voz interior que dizia: melhor não dizer isso, aquela voz que nos lembrava um pouco de prudência, começa a se calar. É aí que passamos a dizer tudo o que pensamos, sob a ideia de: nessa idade, falo o que quiser ou já estou velho demais para fazer rodeios. Isso pode parecer libertador para você, mas para os outros, muitas vezes, é exatamente o contrário. Existe uma linha tênue e acredite, é muito tênue entre sinceridade e dureza. O problema não é dizer o que se pensa, mas como se diz. Quando suas palavras fazem os outros desviar o olhar, mudar de assunto ou se sentirem desconfortáveis, é sinal de que você não está compartilhando sabedoria, mas lançando julgamentos disfarçados de honestidade. Talvez isso já tenha acontecido com você, comigo já aconteceu. Você faz um comentário sobre o peso de alguém, sobre seu parceiro, sobre como cria os filhos ou sobre o estilo de vida da pessoa. E depois justifica com: sou direto. Ou antigamente ninguém se ofendia com isso. Lembre-se, por exemplo, como nos anos 70 era comum soltar uma piada pesada durante o almoço em família. E ninguém parecia se importar. Mas a verdade é que franqueza sem empatia não é sinceridade. É crítica. É uma arma de dois gumes que, em vez de aproximar, afasta. E o curioso é que quase ninguém vai dizer isso para você. Ao invés de confrontar, as pessoas simplesmente se afastam, ligam menos. As conversas ficam mais curtas. Elas te querem bem, sim, mas também se protegem emocionalmente. Ninguém quer se sentir julgado por alguém que ama. Isso não significa que você precise se calar ou ter medo de falar. De forma alguma. Significa apenas escolher suas palavras com intenção e gentileza. Antes de dizer algo, pergunte a si mesmo: isso ajuda ou machuca? Eu diria isso ao meu neto se ele estivesse vivendo essa situação. Se a resposta for não, talvez seja melhor silenciar ou encontrar uma forma mais delicada de dizer. Sua experiência é valiosa. É um tesouro acumulado ao longo de décadas. Mas quando vem acompanhada de compreensão e calor humano, as pessoas se aproximam, te escutam, te admiram. Agora, se vier revestida de sarcasmo, dureza ou superioridade, elas se afastam por mais que te amem. O verdadeiro poder das suas palavras não está em quão forte elas impactam, mas em como elas conectam. Use essa influência para construir, para unir, não para afastar. Porque mesmo agora, suas palavras continuam sendo uma ferramenta poderosa para inspirar ou ferir. Pense em um bom orador, um líder. Não é aquele que fala mais alto, mas o que sabe a hora certa de falar e o que dizer para tocar o coração. Descuidar da higiene pessoal, muito além do espelho. Amigos, vamos falar sobre algo que nos toca de perto. Algo que talvez nunca pensamos que pudesse se tornar um problema. O cuidado pessoal. Um dos primeiros detalhes que as pessoas percebem, embora quase ninguém se atreva a comentar. Por respeito, é quando começamos a relaxar demais com a higiene. Não estamos falando de descuidos extremos, desses que saltam aos olhos, mas sim de sinais sutis. Aquela camisa que usamos 2 ou 3 dias seguidos sem perceber. O cabelo que já não recebe o mesmo cuidado de antes. As unhas que talvez esquecemos de cortar. Ou aquele odor corporal que permanece, mesmo depois que saímos do ambiente. Esses pequenos detalhes, por mais discretos que sejam, dizem muito. A higiene não é só limpeza. É uma forma silenciosa de dizer: eu me importo, eu me respeito. Ainda tenho vontade de viver. Quando somos jovens, cuidar de si é quase automático. Lembra das manhãs antes do trabalho? A gravata no lugar, o rosto barbeado,
os sapatos brilhando, era parte da nossa armadura para enfrentar o mundo. Mas com o passar dos anos, a energia pode diminuir. As prioridades mudam, ou simplesmente pensamos: para que tanto esforço? Quem vai notar? Esse "pra quê" parece inofensivo, uma pergunta inocente. Mas acredite, ele muda a forma como os outros se relacionam com você. Pense nos seus filhos, nos seus netos. Talvez eles não saibam como dizer isso sem magoar você, sem parecer que estão julgando. Então, preferem não dizer nada. E esse silêncio se traduz em gestos sutis, mas dolorosos. Sentam um pouco mais longe, encurtam as visitas, evitam os abraços espontâneos. O que eles estão evitando não é você. Não é a sua essência, nem o amor que sentem. É o que o seu autocuidado, ou a falta dele comunica. Comunica que você talvez tenha desistido, que parou de se valorizar. E isso impacta diretamente na forma como os outros te tratam. Inconscientemente, as pessoas tendem a oferecer menos afeto e até menos respeito quando percebem que você mesmo baixou seus padrões. Conheci um velho amigo, um cara sábio, que me dizia: quando você se levanta e se arruma, mesmo que só vá até a cozinha, está dizendo para sua mente que o dia importa, que você importa. É uma verdade simples, mas profunda. Não se trata de vestir alta costura ou passar perfume todo dia como se fosse para uma festa, mas uma camisa limpa, o cabelo penteado, as unhas cortadas. Isso muda completamente a forma como os outros te enxergam. É uma mensagem sutil, mas poderosa. Ainda estou aqui, ainda cuido de mim, ainda me valorizo, e valorizo a sua presença também. A energia que você transmite através do seu cuidado pessoal fala antes das suas palavras. E quando essa energia é positiva, transmite dignidade, carinho e um orgulho sereno. E isso, meus amigos, inspira respeito. E é uma imagem que vale a pena manter viva não pelos outros, mas por você mesmo. É um pacto com você. Quanta atenção você dá a si mesmo quando se levanta e se prepara para o dia? Você é do tipo que ainda se arruma? Me conta nos comentários. A verdadeira independência, envelhecer, significa aceitar que há coisas que já não fazemos como antes. Isso é um fato e tudo bem. Mas uma coisa muito diferente é desistir antes mesmo de tentar. Pedir ajuda constantemente para coisas que ainda somos capazes de fazer, por menores que sejam, transmite uma mensagem que, mesmo sem essa intenção, pode ser cansativa para os outros. Frases como: faz você, eu não sei, com certeza vou fazer errado, já não sirvo para isso, repetidas com frequência, podem fazer com que seus entes queridos se sintam como assistentes e não como companheiros, como pessoas que compartilham a vida com você. Eles vão ajudar com carinho, claro que sim. Mas também podem começar a se sentir sobrecarregados ou até frustrados, como se estivessem assumindo um papel que ainda não deveriam. Muitas vezes, essa postura não vem da preguiça, mas de algo muito mais profundo: o medo. Medo de errar, de falhar, de ser julgado por não conseguir fazer algo que antes era simples. Mas vocês se surpreenderiam com o quanto as pessoas admiram quando veem vocês tentando fazer algo por conta própria, mesmo que não saia perfeito. Essa pequena luta, essa vontade de tentar, é isso que realmente toca o coração. As pequenas ações do dia a dia: preparar seu próprio chá, usar um controle remoto novo da televisão, aprender a usar um aplicativo simples no celular, não são apenas tarefas. São formas de dizer: ainda sou capaz, ainda tenho autonomia, de mostrar força através da vontade, do espírito, e isso desperta uma admiração genuína, porque não se trata de fazer tudo sozinho, nem de provar nada para ninguém. Não é uma competição. Trata-se de não desistir de tentar enquanto ainda há forças. Isso é a verdadeira independência, a verdadeira força. É dizer para si mesmo e para o mundo: ainda estou de pé, ainda tenho valor, ainda estou vivo. Usar roupas que já não favorecem. Uma mensagem silenciosa. Vamos falar agora sobre algo que todos nós gostamos, o que nos é familiar. Comemos as mesmas coisas, andamos pelas mesmas ruas e usamos as roupas que nos acompanharam por anos. Aquela camisa favorita, aquela calça que carrega história. Mas, quando se trata de vestir-se, esse apego ao conhecido pode, sem percebermos, enviar uma mensagem de desconexão com o presente.
Talvez suas calças preferidas já não caibam como antes, ou aquela camisa de tantos anos tenha perdido a forma e a cor. Pode ser que as golas estejam um pouco desgastadas ou que os joelhos da calça estejam brilhando de tanto uso. E embora possa parecer confortável continuar se vestindo do mesmo jeito de 20 anos atrás, quem os vê percebe algo diferente. Que vocês deixaram de cuidar da própria imagem, que já não estão atentos a como se apresentam ao mundo. Lembro do meu avô. Ele sempre dizia que a roupa faz o homem. E ele não estava falando de roupa cara, mas de roupa digna. Não se trata de seguir modas passageiras, nem de se vestir como alguém 20 ou 30 anos mais jovem, nem de gastar uma fortuna. Trata-se de mostrar, pela aparência, que vocês ainda se importam com como se veem, que continuam se valorizando, que estão presentes não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A roupa fala antes de vocês. Ela é a primeira impressão que deixamos, antes mesmo de abrir a boca. Uma roupa limpa, que caia bem, que combine com seu tom de pele e reflita sua personalidade transmite respeito. Faz com que vocês se destaquem não por vaidade, mas por dignidade. E acreditem, as pessoas notam. Nem sempre dizem, mas enxergam alguém que ainda tem orgulho de como se apresenta ao mundo. Pensem nisso. Vocês se apresentariam para uma entrevista de emprego com o mesmo terno que usavam há 30 anos? Provavelmente não. Porque sabemos que os tempos mudam, e com eles, nossa forma de expressão. Não que aquele terno fosse ruim, ele só não representa quem vocês são hoje. Ao renovar algumas peças do guarda-roupa, vocês estão dizendo ao mundo: ainda estou em movimento, ainda me importo comigo mesmo. E isso gera respeito, não pela roupa em si, mas pelo que ela representa. Vitalidade, cuidado e presença no agora. Uma pessoa idosa que cuida de sua aparência inspira admiração silenciosa. Nem precisa falar nada para transmitir respeito. Sua presença já diz tudo. É uma mensagem de força e de que ainda é protagonista da própria história. Se você está gostando desses conselhos, aproveite para curtir e se inscrever no canal. Tem muito mais por vir. Interromper e dominar as conversas. A arte de ouvir. Agora vamos a um hábito que às vezes escapa sem percebermos, mas que tem um impacto enorme nas relações. Interromper e dominar as conversas. Com o tempo, acumulamos vivências, histórias, lições, e com tudo isso vem uma necessidade muito humana, a de ser ouvido, de compartilhar o que aprendemos. O problema aparece quando, nesse desejo de contribuir, acabamos tomando todo o espaço da conversa. Talvez alguém mencione um assunto, e de imediato, vocês já interrompam com a própria experiência. Começam a contar sua versão, dar conselhos, fazer observações, e quando percebem já se passaram 10 minutos e ninguém mais falou. Claro, isso não foi feito por mal. Foi com a intenção de ajudar, de contribuir com algo útil. Mas infelizmente, essa boa intenção nem sempre resulta em uma boa experiência para quem está ouvindo. As pessoas, especialmente as mais jovens, precisam sentir que também têm voz, que suas ideias importam, que sua opinião é valorizada. Quando cada conversa vira um monólogo, quando elas percebem que suas falas não têm espaço, vão se afastando aos poucos. As ligações ficam raras, os encontros mais curtos, e a conexão esfria. É como uma planta sem água. Devagar, vai murchando. Mas isso não quer dizer que vocês devem se calar de forma alguma. Suas histórias são preciosas. O segredo está em saber quando falar e quando escutar. O silêncio, muitas vezes, diz mais que 1000 palavras. Um silêncio bem colocado diz: eu te respeito. Estou aqui por você. E uma pergunta feita no momento certo pode abrir mais espaço do que um discurso inteiro. A chave está em ter calma. Deixem os outros falarem, expressarem, até errarem. Não precisam corrigir tudo ou dar soluções o tempo todo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser ouvido com atenção real, com um ouvido verdadeiramente interessado. E o mais curioso é que quando vocês param de dominar as conversas e passam a escutar de verdade, as pessoas procuram mais vocês. Por quê? Porque é raro encontrar alguém que escuta de verdade, com quem seja fácil conversar, com quem se sinta bem em compartilhar. E isso, num mundo cheio de barulho e pressa, é ouro puro. Na próxima conversa, observe: você está realmente escutando ou só esperando sua vez de falar?
Essa pequena diferença pode transformar suas relações. Um gesto simples, mas com um poder enorme para mudar como os outros os enxergam e principalmente como os valorizam. Construindo pontes, não muros, chegamos a um ponto sensível, mas necessário, meus amigos. Aquele hábito de reclamar da juventude de hoje. Tudo começa com uma frase inocente. No meu tempo. E antes que percebam, já estão criticando como os jovens se vestem, como falam, como pensam. Fazem isso sem maldade, claro. Talvez achem que estão apenas dando sua opinião ou fazendo uma piadinha. Mas o efeito para quem ouve é outro. Quando criticam constantemente as novas gerações, a mensagem que passam é clara. Não quero entender você. Acredito que tudo no passado era melhor. Mesmo que não digam assim, é assim que se sente. Principalmente para filhos, netos ou pessoas mais jovens ao redor. E o mais triste é que essa postura não transmite sabedoria, transmite desconexão. Pensem nisso. Toda geração teve seus desafios, seus avanços, seus erros. Nenhuma foi perfeita. Nossos avós talvez reclamassem de como nos vestíamos nos anos 60 ou 70, com calça boca de sino e cabelo comprido. Cada época tem suas marcas. Criticar não constrói só levanta muros. Mas isso não significa aceitar tudo sem questionar. Há uma diferença enorme entre criticar e perguntar, entre julgar e tentar compreender. É como se o mundo fosse um rio correndo. Você pode tentar barrá-lo ou aprender a navegar com ele. Em vez de dizer, esses jovens não sabem o que é esforço, tudo vem fácil para eles. Experimentem perguntar, como é para você crescer num mundo tão cheio de tecnologia, tão diferente do que eu conheci? Essa curiosidade muda tudo. Abre o diálogo. Gera respeito mútuo. E quando os jovens sentem que vocês os escutam sem julgamento, eles se aproximam, pedem conselhos, valorizam vocês não como alguém que impõe verdades, mas como alguém que acompanha com empatia. Isso é influência real. A sabedoria de vocês não está apenas em lembrar como era o mundo antes, mas em continuar aprendendo, se adaptando, se conectando, não pela nostalgia de um passado que já passou, mas pelo desejo genuíno de fazer parte do presente e entender quem virá depois. É uma forma de crescer e de enriquecer o mundo à sua volta. E se você gosta de aprender com a vida, aproveite para se inscrever no canal e continuar conosco. Equilíbrio na conversa. Agora, vamos a um tema delicado, mas importante. Todos sabemos que com a idade vem mudanças físicas, desafios de saúde, remédios, visitas médicas. É natural. Faz parte de ter vivido bastante, de ter uma longa história. Mas quando esses assuntos se tornam o centro de todas as conversas, o clima muda e nem sempre para melhor. É fácil cair nesse hábito. Falar do que sentimos, das dores, dos exames, pode ser uma forma de desabafo, de buscar apoio. Mas quando toda a conversa começa e termina com uma lista de sintomas, cirurgias ou tratamentos, a convivência pode começar a parecer uma sala de espera de hospital. E talvez vocês não percebam como isso afeta quem está ouvindo. Seus netos, por exemplo, podem não saber o que dizer. Amigos mais jovens podem ficar tristes, preocupados ou até constrangidos. Ninguém gosta de ver quem ama sofrendo, mas também não quer que isso defina todos os momentos juntos. Ninguém quer que cada encontro vire um boletim médico. Não se trata de esconder o que sentem ou fingir que está tudo bem. Trata-se de equilíbrio, de lembrar que vocês não são apenas um prontuário médico, vocês são muito mais do que isso. Falem, sim, sobre o que estão vivendo, com quem confiam, mas também falem do que gostam, do que os apaixona, de suas memórias felizes. Leram um livro legal, a flor do jardim desabrochou, ouviram uma música que trouxe boas lembranças da juventude, daquele baile, daquele primeiro amor. Isso também merece espaço. Porque vocês não são só um corpo que envelhece, vocês são história viva, curiosidade, humor, emoção. Compartilhar suas dores é válido, mas não deixem que esse seja sempre o único tema. Quando falam sobre o que ainda os emociona, o que ainda os alegra, inspiram as pessoas ao redor e também se sentem melhor. Porque quando a conversa gira em torno da vida, da alegria, daquilo que ainda podem oferecer, vocês não só mudam o clima, mudam a energia, o ânimo e o impacto que deixam nos outros. Lembrem-se, ser fonte de alegria, mesmo com um gesto ou uma palavra gentil,
É uma medicina silenciosa que cura a alma. E isso também é saúde da melhor qualidade. Sintonia com o mundo. Vamos falar agora de algo que mudou muito e que às vezes, sem perceber, nos deixa um pouco fora de sintonia. As novas regras de convivência social. Existem comportamentos que, há alguns anos, eram normais ou passavam despercebidos. Falar alto no celular em lugares públicos, assistir vídeos sem fones de ouvido na sala de espera do médico, ou ficar muito próximo de alguém na fila. Antes, ninguém se incomodava com isso. Era parte da convivência. Hoje, porém, esses pequenos gestos podem causar desconforto imediato. E o mais complicado é que muitas vezes, vocês nem percebem que estão fazendo algo inconveniente. Ninguém diz nada diretamente. Não há reclamações, nem broncas. Só olhares rápidos, expressões desconfortáveis, pessoas que se afastam discretamente. E mesmo que não seja pessoal, a mensagem é clara como a água. Isso já não é considerado adequado. A sociedade muda. As regras de convivência evoluem. E adaptar-se a elas não significa abrir mão de quem você é. Significa mostrar que ainda está presente, atento e conectado ao seu entorno. É um sinal silencioso de consideração, de respeito pelo espaço e bem-estar dos outros. Por exemplo, numa sala de espera, o que se espera hoje é que o celular esteja no silencioso, que não se fale no viva voz, que se preserve o silêncio coletivo. Não se trata de rigidez, nem de ser formal. Trata-se de mostrar que sua presença soma, que traz harmonia e não incômodo ao ambiente. Muitos idosos nem imaginam o quanto esses pequenos gestos impactam os outros. Mas acredite, seus netos percebem, seus vizinhos percebem, até estranhos percebem. A maneira como você se comporta em público deixa uma impressão que pode ser acolhedora ou desagradável. E o melhor, esse é um dos hábitos mais fáceis de ajustar. Basta observar como os outros agem. Falam baixo? Mantêm distância na fila? Evitam sons em locais fechados? Copiar essas atitudes é uma forma simples de mostrar que você está em sintonia com o mundo atual. Mostrar sensibilidade social não tem idade. E quando um idoso dá o exemplo com respeito e consciência, não só evita constrangimentos, conquista a admiração. Porque num mundo apressado, onde cada um parece só olhar para si, quem se move com elegância, com atenção ao outro, se torna inesquecível. É um sinal claro de que ainda está plenamente vivo e presente. Me conta nos comentários. Como você tem lidado com esses novos hábitos de convivência? A sabedoria da abertura. Com o passar dos anos, acumulamos princípios que nos ajudaram a criar filhos, enfrentar decisões difíceis e compreender o mundo. São como os alicerces da nossa casa, certo? E é natural que muitos desses valores pareçam inquestionáveis. Mas existe uma diferença entre ter valores firmes e se fechar completamente para o novo, para aquilo que é diferente. Quando repetimos frases como "hoje em dia as pessoas são muito sensíveis" ou "eu sei o que é certo, não preciso de provas, já vivi bastante", sem perceber, começamos a erguer um muro invisível. Um muro que impede o diálogo, bloqueia a empatia e afasta a conexão com realidades que talvez não compreendamos bem. Pense nisso. A tecnologia, os relacionamentos, os conceitos sobre identidade, a forma como se fala sobre saúde mental, tudo está mudando e em uma velocidade que assusta. E quando rejeitamos essas mudanças sem escutar, sem tentar entender, o que os outros enxergam não é sabedoria, é teimosia. Ter dúvidas é normal. O problema está em não querer aprender mais. Quando se recusam a ouvir, as pessoas ao redor se sentem julgadas ou simplesmente ignoradas. E o que acontece? Elas se afastam. Param de contar suas ideias, seus problemas, seus medos. Não porque deixaram de amar vocês, mas porque sentem que não existe um espaço seguro para se abrir, que suas palavras vão bater contra um muro de certezas. Estar aberto não é abandonar seus valores. É permitir-se escutar outras visões, outras formas de pensar, sem medo de que isso ameace quem você é. A vida é assim, não é? A gente aprende até o último dia. E às vezes, ouvir com humildade e curiosidade ensina mais do que décadas de certezas. Existe uma coragem enorme em dizer: "Nunca tinha pensado desse jeito, me conta mais." Essa abertura é rara hoje em dia, mas é poderosa. E quando vocês a cultivam,
não apenas ganham respeito, ganham confiança. Porque quem escuta de verdade, quem abre espaço para o outro, deixa uma marca que o tempo não apaga. Caminhar sem estar consciente do espaço alheio. Agora vamos falar sobre algo tão cotidiano quanto caminhar, mas que tem seu peso em como somos percebidos. Com a idade, o ritmo muda. Caminhamos mais devagar, às vezes com mais cuidado, e isso é absolutamente natural. Faz parte da jornada. Mas muitas vezes não percebemos como nossos movimentos afetam os outros. Talvez você pare de repente no meio de um corredor do mercado, sem notar que está bloqueando a passagem. Ou talvez ocupe um pouco mais de espaço na fila. Ou caminhe tão perto de alguém que invade o espaço pessoal dessa pessoa. Não é por mal, claro. Simplesmente está focado no seu caminho, no seu destino. Mas para os outros, isso pode ser incômodo ou até desconfortável, criando um pequeno atrito. E ninguém vai te dizer isso diretamente. Por respeito, por não querer parecer grosseiro, vão apenas se afastar, suspirar discretamente, procurar outro caminho. O que percebem não é que você anda devagar, isso é compreensível, mas que não está atento ao seu entorno, que está fora de sintonia com o ritmo dos demais. Ser consciente do espaço que ocupa, especialmente em locais compartilhados, é uma forma silenciosa de respeito. É um gesto de cortesia. Você pode andar devagar, sim, mas com atenção. Pode parar para observar algo, claro, mas sem bloquear o caminho, movendo-se para o lado. Esse pequeno gesto mostra que você ainda está presente, que se importa com como os outros se sentem. E isso, acredite, é muito valorizado. É uma prova de que você continua sendo um cavalheiro, uma pessoa atenta ao seu entorno. Usar um humor que já não cabe mais. O humor, amigos, é vital. Rir é um remédio para a alma. Um tesouro que deveríamos levar conosco até o último dia. Mas existem piadas que, embora antes arrancassem gargalhadas, hoje já não têm o mesmo efeito. E se não tomarmos cuidado, podem gerar distância, em vez de aproximação. Talvez você solte um comentário sarcástico sobre alguém, ou uma piada sobre gênero, raça ou idade, achando que é inofensiva, que faz parte do humor de antigamente. É só brincadeira, você diz. Mas quem está ao seu redor, especialmente os mais jovens, nem sempre vê dessa forma. O mundo mudou, e a sensibilidade em relação a certos temas aumentou. Não porque as pessoas ficaram mais frágeis, como alguns dizem, mas porque hoje se valoriza mais a inclusão, a empatia e o respeito pelas diferenças. Uma piada que antes fazia sucesso na reunião de família hoje pode machucar, causar desconforto. Não é que você tenha mudado, é o contexto que mudou. E adaptar-se a isso não significa perder o senso de humor, não significa ser chato. Significa refinar. Continue fazendo as pessoas rirem. Sim, o riso é maravilhoso, mas sem ferir, sem ofender. As melhores risadas vêm da inteligência, da leveza, da capacidade de rir de nós mesmos e das situações da vida. Esse é o tipo de humor que une, que aquece o ambiente, que conecta as pessoas. É o humor de um bom amigo, de um avô carinhoso, de um homem sábio que sabe quando e como fazer os outros sorrirem. Se você gosta desses conselhos, inscreva-se para continuar recebendo mais conteúdos como este. A humildade da sabedoria. Depois de uma vida inteira de experiências, é natural sentir que já vimos o suficiente para saber como o mundo funciona. Vivemos muito. Aprendemos com nossos erros. Acumulamos um vasto conhecimento. Mas quando essa certeza se transforma na necessidade de corrigir os outros, ou de sempre ter a última palavra, se perde algo muito valioso. Talvez você interrompa para corrigir um detalhe de uma história. Descarte ideias novas com um "isso não funciona, eu já tentei", ou rejeite a opinião de alguém com um "confie em mim, eu sei do que estou falando". No começo, isso pode parecer autoridade, mas com o tempo, torna-se cansativo para os outros. As pessoas não querem conversar com alguém que impõe suas verdades. Querem dialogar com alguém que escuta, que oferece seu ponto de vista com respeito e generosidade. A verdadeira sabedoria não está em vencer todas as discussões. Está em saber quando falar, quando silenciar e quando dizer "nunca tinha pensado por esse lado, me conta mais". Essa frase simples abre portas. Mostra humildade, abertura e interesse genuíno pelo outro. Quando você deixa de tentar ganhar uma conversa
as pessoas se aproximam mais, valorizam mais, não pelo que você corrige, mas por como você as faz se sentir, ouvidas, respeitadas, acolhidas. E isso, meus amigos, isso sim deixa uma marca profunda. É o legado de um homem sábio e generoso. Seguir vivo como parte deste mundo. A elegância e o respeito que tanto valorizamos são construídos dia após dia, em cada interação, em cada gesto. Às vezes, a rotina nos torna cegos para esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para reacender a chama, para lapidar nossos hábitos, para nos reconectarmos com o mundo de forma mais autêntica e harmoniosa. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não são os anos vividos, e sim a vida que colocamos nesses anos e a marca que deixamos no coração de quem nos rodeia. E se você quer mudar esses gestos e viver com mais saúde e bem-estar, clique aqui.